Olá para você que nos acompanha. Estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Juliane Bonês, que é coordenadora regional de educação da 15ª Coordenadoria. E já de cara com uma ótima notícia, né? A permanência dessa profissional como líder dessa pasta tão importante. Boa noite, Julie. Qual que é a sensação de continuar à frente da coordenadoria? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. A sensação é de muita responsabilidade. Nós que fizemos um processo avaliativo, participamos do Qualificar RS, estamos nesse momento, então, assumindo esse novo tempo, né, seguindo um trabalho que começamos lá em 2 de setembro de 2019. É de muita responsabilidade, mas também é de muita alegria, porque quando nós fazemos a nossa opção de trabalho, de profissionais da educação que somos, trabalhar com a educação é maravilhoso, porque é onde nós percebemos e acompanhamos o crescimento das pessoas, né, nas suas mais diferentes etapas da vida. E convive muito com toda a comunidade escolar, né? As famílias, é um envolvimento muito grande. Sim, o envolvimento com a comunidade também nos enriquece, porque a escola sozinha não consegue andar. Então, com a sua comunidade, sim, e é um dos nossos objetivos, né? Nós firmarmos esta parceria também de maior presencialidade junto à comunidade escolar. Sobre o ano letivo de 2023, vocês têm um calendário já estabelecido? Quer contar para o pessoal que está nos assistindo? Sim, nós temos o calendário, o início das aulas previstos para o dia 23. Alguns municípios temos a exceção de ser dia 22, devido ao início da rede municipal, e aí também as escolas já fizeram esta opção para aí equivaler ao dia do município, que normalmente é um pouquinho adiante. Então, nós fizemos essa autorização de algumas, são mínimas, né, um número bem reduzido, mas que começa em 22. A grande maioria começa no dia 23 de fevereiro e nós vamos até o dia 22 de dezembro. Muito bem. E quais os objetivos desse novo ano, Juliane? A gente sabe que a pandemia atingiu muito, né, o ensino dos nossos estudantes, mesmo sendo remoto, abriu algumas lacunas, né? Qual que é o objetivo principal da Secretaria de Educação do Estado neste ano de 2023 com essa questão da recuperação de aprendizagem? É a política de aprendizagem. Por isso, nós estamos agora passando por um processo de organização dos estudos de recuperação. Lá em dezembro, nos demos conta que tinha sido o primeiro ano 100% presencial pós-pandemia, que então era um tempo de recuperação do processo de ensino-aprendizagem. Por isso, foi aberta uma nova possibilidade de avaliação para acontecer no retorno agora em fevereiro. Lá em dezembro, nossos professores construíram o plano de ação com os estudantes que ficaram nessa pendência, para que no retorno agora em fevereiro eles fizessem, né, essa nova oportunidade. No entanto, nós tivemos que mudar de rota no meio desse caminho, porque ao analisar todas essas análises, quando nós fechamos o ano letivo, o calendário letivo no sistema de organização da Secretaria, nós nos demos conta que o número de estudantes era muito grande. O estado do Rio Grande do Sul hoje tem mais de 153 mil estudantes em estudos de recuperação. É mais que reprovar a cidade de Erechim inteira, né? Então, nós nos preocupamos com isso enquanto secretaria e voltamos o olhar para que este tempo de estudos de recuperação seja tempo realmente de estudo e não de apenas fazer um trabalho ou uma prova. Por isso que nós dizemos que mudamos de rota, porque estávamos com um calendário previsto de hoje até sexta-feira, eles irem para a escola fazer essa nova oportunidade, e a semana que vem nós termos a semana de formação com os colegas professores. Então, com essa mudança, o que acontece? Hoje e amanhã os professores estão reunidos nas escolas. De dia 8 ao dia 16, os estudantes precisam comparecer à escola no seu tempo em que no turno em que eles estavam matriculados no ano de 2022. Então, é bem importante isso, a comunidade tem que nos ajudar e estar atento, né? E no dia 17, nós fechamos o conselho de classe. O que são esses estudos de recuperação? Nós estamos trabalhando com os dados, né, esses 153 mil, na coordenadoria nós temos 3.041, o que dá 14% dos nossos estudantes, num momento de grande reflexão. Não estamos buscando culpados em momento algum, estamos sim nos responsabilizando por uma realidade que está aí.
Então, o primeiro momento precisa, sim, ser de acolhimento na escola, então, para os professores, no dia de hoje e amanhã. O segundo momento é o estudo de dados, aqui na minha escola, né? Porque, normalmente, o professor ele consegue enxergar, até pela sua demanda, a sua sala de aula, e a equipe diretiva enxerga a escola inteira. Então, nós fizemos este exercício com todas as equipes diretivas na semana passada, né? Olhando para cada dado, analisando, vendo, inclusive verificando no sistema. A gente percebe que esse número de 3.041, ele já diminuiu porque haviam alguns lançamentos equivocados que já foram corrigidos. E a gente não teve esse tempo lá em dezembro para analisar. Assim como nós não tivemos o tempo de olhar os planos de ação construídos para esta ação. Então, esse momento agora é de grande reflexão e de organização para acolher a estes estudantes em número reduzido, o que vai nos dar uma organização diferenciada, inclusive, para avaliarmos alguns aspectos que serão básicos para o ano de 2023. Então, por isso, nós entendemos a presencialidade. Nós fizemos reuniões descentralizadas na semana passada, em 5 grupos. Na segunda-feira, estivemos nos reunindo no município de Sananduva. Na terça-feira, de Getúlio Vargas. Quarta-feira, de Campinas do Sul. Quinta-feira, de Gaurama. E sexta-feira, nos reunimos, então, na coordenadoria com os colegas das escolas indígenas. O dia todo de muito estudo, de muita dedicação, exatamente para compreender, né? É um momento de reflexão. Nós também queremos dizer aos estudantes que eles não se preocupem com o horário. Eles devem ir na escola no turno em que estavam matriculados e eles terão aulas, né, nesse tempo, organizadas com metodologia diferenciada. Não estaremos trabalhando por aulas expositivas, porque são habilidades e competências que ficaram desassistidas ou não desenvolvidas no ano de 2022. Então, se nós temos um problema a ser resolvido, nós temos que usar uma estratégia diferente. Nós não podemos seguir na mesma rota que estávamos. Então, os estudantes estarão agrupados por dificuldade, estaremos todos os colegas professores trabalhando junto, não somente no componente onde ele tem estudo de recuperação. O processo de avaliação também se dá de forma diferenciada, porque cada atividade proposta propõe um olhar para desenvolver tal habilidade e tal competência. Então, ao final daquela atividade, na observação e na interação com o professor ou com os professores, eles já vão saber se o estudante está conseguindo progredir. Então, nós saímos do foco de prova e de trabalho para esta avaliação continuada, né, conceitual, e que fica muito na observação e no desenvolvimento, tanto do professor quanto do estudante. E existe a singularidade das escolas, por exemplo, tal escola tem problema em uma área, outra escola tem problema em outra área, em outra matéria, né, em outro conteúdo, existe isso? E como fazer algo que recupere em todos os quesitos do problema de cada um? Sim, com a análise dos dados que nós temos, é possível saber qual é o ano que tem o maior número de estudos de recuperação e qual é o componente curricular. Então, ao detectar isso, e aí em cada escola vai ser um pouco diferente, por isso que cada uma tem a sua organização. Ao olhar para isso, a escola vai traçar o seu plano de ação, a equipe diretiva junto com os professores, né? Qual é a meta que nós vamos atingir? Mas não por ser uma meta a atingir. O mais importante é a recuperação que precisa acontecer. Talvez nós temos, porque dentro deste número, a gente divide em 2 olhares. Aqueles que frequentaram a aula e que não tiveram o desenvolvimento total, e aqueles que não frequentaram. Então, todos estes estão nos estudos de recuperação. Talvez nós tenhamos estudantes retornando que não estiveram presentes no ano de 2022 e que com muito trabalho, com muito comprometimento e com muita ação vão conseguir recuperar. Agora nós poderemos ter outros que ainda se dedicando muito não vão conseguir, então eles ficarão no ano em que eles estão. E aqui é bem importante nós falarmos que não estamos dizendo em momento algum de aprovação automática. Isso não existe na rede estadual nesse ano. O que nós estamos, sim, enquanto rede pública, abrindo uma possibilidade quase que de aula particular para os nossos estudantes, pelo número que vai estar em cada escola e o número de estudantes, de professores ao redor disso. Então, nós estamos fazendo um intenso movimento de recuperação da aprendizagem. Nós saímos do olhar da reprovação
pelo fato de reprovar, mas de uma política de aprendizagem que prevê colocar estes estudantes neste caminho, né? Porque fechávamos todas as reuniões com os colegas a semana passada destacando: nós temos um número X de estudantes em recuperação em cada escola, mas o nosso maior desafio é entender que em cada número nós temos uma pessoa. Exatamente. Uma pessoa que precisa se constituir, que na sua maioria a escola é o ambiente mais seguro, mais próximo e de maior desenvolvimento de suas habilidades. Então é esse o apoio que nós precisamos dar. Qual o número, Juliane, de estudantes do ensino médio que desistiram da escola e está sendo realizada uma busca ativa por esses estudantes? A busca ativa, que era o nome que nós usávamos no sistema no período de pandemia, ela passou no ano passado para infrequente, né? Infrequente. Então, essa busca destas pessoas que estão fora da escola, nós fizemos também a mobilização com os conselheiros tutelares na outra semana, porque a partir de quarta-feira, cada escola vai conosco bem cedo em cada turno, em torno de 15 minutos, nos repassar quantos estão presentes e, se não estão presentes, por quê. Aí a gente ativa essa outra rede para tentar buscar a estes estudantes, né? Nós não temos um número fechado porque percebemos que no sistema também, né, nós precisamos, por isso que esse estudo ele é profundo, certo. Nós precisamos fechar isso. Mas aonde concentra mais, tanto no Estado quanto na coordenadoria, né? São os estudantes do 7º ano e de 1º ano de médio. Com uma ressalva também a um número não grande, mas considerado de estudantes do 3º ano. Né? E a gente ficou muito preocupado com isso, porque são crianças. Né? Então, nós também, enquanto instituição pública de ensino, temos que nos perguntar, né, como nós estamos conduzindo, como nós estamos avaliando, está tudo ok? Nós sabemos de muitos fatores nesse processo, né? Mas a escola tem que cuidar da aprendizagem. Então, no final deste número que nós temos, nós vamos saber, 1.000 baixou porque não estava certo no sistema. Desses 1.000, tantos aprovaram, tantos reprovaram, tantos não foram localizados, tantos não conseguiram chegar até a escola. Então, a gente vai ter um mapeamento que vai também levar à condução de ver para o ano aonde é necessário. Até porque nós temos já previsto para o dia 27 de fevereiro a primeira avaliação diagnóstica, que é para vermos como os estudantes retornam. E aí, a partir daí, qual que é o foco de atuação? Traçar esses futuros objetivos. Isso. E como você colocou, esses objetivos serão traçados pelos próprios diretores das escolas, né? Algo mais local, porque muitas vezes vem algum programa, enfim, que não se adapte à realidade da escola, né? Sempre a Secretaria tem normativas, né? A gente sempre fala que nós temos que ter esse olhar, né? Nós temos autonomia, mas não temos soberania. Mas isso é uma discussão básica e científica, por exemplo, da avaliação de muitos anos, do próprio currículo de muitos anos, porque você consegue adaptar a sua realidade. Dentro de Erechim mesmo, a gente tem, nas 21 escolas, no mesmo ano, a adaptação diferenciada, só que nós temos que seguir as diretrizes. Né? Então, você vai encorpar isso com aquilo que é a sua realidade. E o grande foco é que a gente sentiu dos colegas também na semana passada, porque foi um momento muito rico e muito lindo. Talvez eles não tinham tido ainda a oportunidade, depois da pandemia, e eu digo depois que eu assumi a coordenadoria, porque logo veio a pandemia, né, de estar trocando ideias. Porque aí, então, eles trabalharam os dados da escola individual e depois com os colegas. Então, tem escolas que não têm estudantes em estudo de recuperação, mas tem que ter. Então, eles trocaram ideias de quais são as estratégias, como fazem, e aí surgiram muitas ações. O que a gente percebeu é que criou uma consciência nova já, o início, né, que é um processo, e que nós temos isso por objetivo, de nós vermos esse processo da aprendizagem de maneira diferente. Né? Então, ter esse olhar, conseguir voltar para olhar, conseguir olhar aquele estudante, o professor vai conseguir agora nessa semana, quando estava com 30 em sala de aula, não pôde, não foi possível, ou não se deu conta de alguns aspectos.
né? Então, é todo esse movimento. E, para isso, a gente sempre conta muito com o entendimento dos nossos colegas professores, porque o nosso foco de atuação esse ano é a prática da sala de aula. Então, nós estamos juntos, ninguém está impondo, é um processo que temos que construir, temos que sentar ao lado, juntos levantar estratégias, enfim, mas nós temos que começar e temos que começar pela nossa parte. Qual que é a importância dessas reuniões, dessas formações de professores, para que novos métodos sejam implantados, para que novos conteúdos, né? Porque a gente sabe que a educação ela vive se renovando, as estratégias vivem se renovando, né? E o profissional pode ter muitos anos de formação, mas nunca é o suficiente, né? Qual que é a importância de promover isso na rede estadual também? A formação continuada, ela é um processo que hoje nós não temos nem como pensar de ser diferente dela não existir. Até porque a nossa formação acadêmica, ela, além de muitos de nós professores já fazer um bom tempo, ela não traz essa perspectiva da atuação em sala de aula. E o período de pandemia, como pós-pandemia, que acho que a gente hoje pode dizer, né, pós-pandemia, ele renovou muita coisa em nós. Ele colocou muita parte acelerada na sociedade que a escola precisa acompanhar, porque a maior pergunta que a gente escuta nos estudos de casos que fizemos a semana passada é quem representava os estudantes, os profs, dizerem: por que ir para a escola? O que eu tenho que fazer na escola? Então, nós precisamos também ter esse reolhar. Nos reinventamos muito e nós focamos muito em informações. Agora nós temos que ver como elas estão na prática. Nós estamos conseguindo aplicar, nós estamos conseguindo olhar, porque a gente reflete muito. E um dos focos que nós tivemos de atuação no ano passado de formação foi língua portuguesa e matemática. E se nós formos pegar o diagnóstico dos estudos de recuperação, são os dois componentes de maior número. E as atividades desenvolvidas na formação foram voltadas às práticas de sala de aula. Então, nós precisamos saber o que aconteceu. Certo. E essa proposição, né? Existem programas também no Estado que incentivam, né? Por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Matemática, que incentivam os estudantes a estudarem, a se destacarem, porque a gente vê aqui mesmo na nossa região, muitos receberam medalha, menção honrosa, e isso é muito importante, né, Juliane? Sim, sim. As Olimpíadas são parceiras, né? Mas o próprio diagnóstico feito pela avaliação diagnóstico, ele nos leva a entender como está a escola, como está a turma, como está o estudante, e isso requer um planejamento intenso. Tem muitas práticas que nós perdemos no caminho, nós professores, mas que devagar nós vamos precisar tomar o rumo do andamento. Porque o nosso foco da escola pública é o estudante, valorizando e olhando todas as pessoas que fazem parte, isso é imprescindível, mas o foco de atuação da escola é o estudante e é a aprendizagem. Você acredita que a tecnologia é um empecilho na educação hoje, em razão da criança ficar muito com o telefone, ficar muito com o computador, deixar o livro de lado, ou tem uma maneira de trazer a tecnologia para dentro? A tecnologia é um instrumento valioso de atuação em sala de aula. Se eles têm a prática de estar, e que a gente sabe que eles têm, interligados a isso fora da escola, embora sem o foco pedagógico, e na escola ele tem essa utilização com o foco pedagógico, ela é uma aliada muito forte, né? Nós temos exemplos de professores que desenvolvem maravilhas e que não têm problema de indisciplina, pelo contrário, e que os alunos se motivam a ir à escola. Por quê? Porque ela é um aliado. Nós não podemos conceber hoje uma sala de aula apenas com o instrumento do livro didático, por exemplo. Sim. Até porque as nossas escolas estão todas equipadas, né? Estão todas equipadas com internet, com equipamentos, os professores todos têm Chromebook, então são ferramentas que nós temos para engrandecer e muitas vezes diminuir o próprio sofrimento do professor em ficar grudado e reservado a uma metodologia antiga que hoje já não dá mais conta, e que isso gera sofrimento porque os estudantes se revoltam contra isso, né? Então, é fundamental assim nós estarmos abertos. Ninguém sabe mais ou sabe menos, né? Paulo Freire sempre ensinou que cada um tem a sua sabedoria, mas estar aberto no propósito de trabalhar em equipe, que os estudos de recuperação é um grande desafio, identificar habilidades e competências propostas, sempre baseadas nas diretrizes da secretaria, né? Mas
É um constante diálogo. E se a gente ficar fechado ao seu mundo, isso gera muito sofrimento para a pessoa, né? Então, a gente percebeu o maior número de laudos que tivemos no ano passado foram situações assim que foi levando os colegas a chegar a um determinado momento de se ausentarem. Muito bem. O que você diria para finalizar agora para um estudante, uma família que está nos acompanhando nesse momento, sobre esse ano letivo de 2023, essa expectativa que a gente sabe que cada um tem dentro de si? Eu diria que nós estamos começando um ano maravilhoso, com muito planejamento, com muito cuidado com aqueles que estão na escola conosco. E eu solicito que as famílias, né, seja pai, mãe, avô, avó, tio, quem é responsável pelos estudantes, faça esse acompanhamento e faça essa proximidade com a escola. Porque a escola é o meio da criança crescer, do estudante amadurecer, o adolescente amadurecer. Mas não é sozinho, né? Nós precisamos ter esta proximidade com a comunidade escolar, porque a escola não é um lugar para deixar o filho, a filha, a neta, enquanto tem que correr trabalhar, inclusive olhando os horários que tem que fechar e tal. Isso é uma concepção que aparece em muitos conflitos que a escola vivencia. Então, tem que olhar, sim, é um filho, é um neto, é um sobrinho que está sob minha responsabilidade, então eu preciso, além de pensar que é o tempo que ele vai estar lá e eu poderei estar trabalhando, que ele necessita de acompanhamento. Quando eles se sentem acompanhados, eles se sentem muito bem. E com isso a gente limpa muitas ações de revoltas que se criam. Muito bem, quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, reforçando os prazos, né? Se você quer colocar novamente, que precisam ser cumpridos a partir da semana que vem, é isso mesmo? Desta semana. Desta semana. Quarta-feira, dia 8, os estudantes que estão em ensino de recuperação precisam comparecer à escola no turno que frequentavam a aula no ano de 22. Então, do dia 8 ao dia 16, que é até quinta-feira da semana que vem, aula todos os dias, né? Venham para a escola, que a escola está organizada e está esperando por vocês. No dia 17, nós temos o conselho de classe e na outra semana, então, nós retornamos com todos os estudantes. Muito bem, obrigada pela sua presença aqui, reforçando o convite para quando você precisar, quando quiser vir aqui dar mais informações, será muito bem-vinda, como sempre. Nós que agradecemos e também estamos à disposição para dúvidas, para sugestões, para proposições. Essa é a nossa função e nós estamos muito felizes por esse movimento, por esse contato, por esse novo olhar que estamos construindo. E agradecemos também, mais uma vez, esta oportunidade. Obrigada a você aí de casa que nos acompanhou. Curta, compartilhe essa entrevista para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Até a próxima. Tchau, tchau.